Fala pessoal, tudo bem com vocês? É com muito orgulho e satisfação que eu venho apresentar para vocês a plataforma MetaPro. É o único robô de investimento compatível com qualquer ativo no mercado financeiro mundial que você consegue fazer leitura de fluxo diretamente pelo robô para realizar trades tanto manuais quanto automáticos. Você não vai encontrar nenhuma plataforma similar a essa na internet, no mercado financeiro. Olha que legal essa funcionalidade para você que quer operar manualmente. Você consegue apregoar ordens diretamente pela boleta. Você pode excluir essas ordens tanto pressionando o X na boleta, como também pressionando o botão. Consegue também transitar no preço para ver aqui as outras regiões, né? E se estiver muito longe do preço, quer centralizar, basta pressionar Ctrl. Também é possível ajustar a quantidade de contratos facilmente, seu stop loss, take profit e também deixar um trailing stop já pré-definido. E caso você queira enviar uma ordem a mercado, é muito prático. Basta pressionar o botão comprar ou o botão vender. Automaticamente, já será exibido na tela os níveis de take profit e stop loss. Caso você queira alterar o stop loss take profit, basta você pressionar no botão de stop loss ou pressionar no botão take profit, que ele vai alterar para você facilmente as regiões. Caso você queira encerrar esse trade a mercado, também é muito prático, basta você pressionar em zerar, que ele vai encerrar o trade automaticamente a mercado. E olha que bacana, caso você queira anotar as notícias que terão no dia, é muito simples. Basta você escrever aqui no campo da notícia a descrição e também o horário dela. E quando estiver faltando 15 minutos para chegar o horário da notícia, ele vai pintar esses campos para você de outra cor. Quando passar do horário da notícia, ele também vai pintar esses campos. É muito legal. E se você quiser acompanhar a variação do preço de demais ativos, na mesma tela você consegue facilmente. Basta escrever o nome do ativo que você quer acompanhar, que pronto, aparecerá a variação dos últimos 15 minutos, da última hora e do dia. Agora imagine só, utilizar todas essas informações que estão sendo exibidas na tela para você executar trades de uma forma muito prática, manualmente ou até mesmo de forma 100% automática. Caso você queira realizar backtest para testar suas estratégias, tanto manuais quanto estratégias automáticas, também é possível e é muito fácil, basta executar o testador de estratégias do MetaTrader 5. E as informações que são fornecidas pelo MetaPro são simplesmente sensacionais. Ele exibe o histórico de negócios, qual foi o preço, o horário, o tipo do negócio e quanto que esse negócio movimentou o preço, qual é a pressão compradora versus a pressão vendedora dos últimos negócios e qual é o saldo de movimentação de preço, ou seja, eu tenho 54% de pressão compradora e isso representa um saldo de 30 pontos de movimentação de preço. Conseguimos também acompanhar o volume de negócios dos últimos 15 minutos abertos, 15 minutos fechados e da última hora. Essa informação é essencial para evitarmos mercados com pouca liquidez. Também temos o rastreador de preço, que exibe a mínima e a máxima do preço nos últimos 60 minutos, nos últimos 15 minutos e nos últimos 15 segundos, e onde o preço está localizado entre a mínima e a máxima do tempo definido. Além disso, exibe claramente qual é a amplitude do movimento, ou seja, quanto que o preço andou entre a máxima e a mínima nos últimos 60 minutos, nos últimos 15 minutos. Já nos 15 segundos, ele mostra quanto que o preço andou em relação aos últimos 15 segundos, ou seja, onde ele está agora em relação a onde ele estava há 15 segundos atrás. Então, essa informação é muito útil, afinal, quando ela fica muito alta, significa que teve um negócio que fez com que o preço disparasse mais do que o normal. Agora vamos ver um pouco sobre a configuração do MetaPro, para vocês verem como é fácil configurá-lo. O primeiro passo, nós temos os parâmetros básicos, onde podemos ativar o efeito sonoro ou não, que seria este efeito aqui. Para desativá-lo, basta clicar sobre ele e depois False. E temos também o número mágico. Caso você esteja utilizando o MetaPro em mais de um gráfico ao mesmo tempo,
sugiro que cada gráfico tenha um número mágico diferente. Ele se trata da identificação da ferramenta. Aqui eu posso definir qual ativo será analisado pelo MetaPro. Eu posso ter um ativo na boleta, outro nos negócios e outro no volume. Por exemplo, aqui, estou analisando o mini índice na boleta, enquanto os negócios são no mini dólar. E caso eu queira utilizar todas as análises do mesmo ativo que eu arrastei para o gráfico, basta deixar essas informações em branco e pronto. Ele vai analisar apenas o mesmo ativo em tudo. Aqui você poderá definir alguns parâmetros disponíveis na boleta visual, como, por exemplo, o fator de cálculo dos alvos. Você pode determinar se você quer que toda vez que você clicar nesse botão, ele aumente de 50 em 50, 10 em 10, do jeito que você colocar ali. Tá? Isso vai variar de ativo para ativo, né? Aqui você pode determinar o volume significativo, ou seja, se atingir a quantidade de negócios que você definiu aqui, que ele pinte de amarelo. Assim como ele pintou de cinza, ele vai pintar de amarelo se tiver um volume maior do que 50, por exemplo, um tamanho, né, maior do que 50. Aqui na boleta, a distância entre preços é a distância entre cada região. Aqui está de 40 em 40, então cada preço vai ter uma diferença entre 40 pontos. Tá? Você pode colocar de 5 em 5, 10 em 10, a distância que você achar melhor. Você também tem como arredondar os preços. É muito interessante quando você tem um ativo que, por exemplo, o SP500, ele trabalha com duas casas decimais e fica sempre quebrado o número. Fica ponto 42, ponto 31. Se você ativar essa opção, vai ser sempre de ponto 50 em ponto 50. Ele sempre vai arredondar as duas casas decimais de meio e meio ponto. Tá? Aqui nós temos também o rastreador. Qual é o tempo que você quer rastrear o preço? E temos também o backtest, o horário de início e fim do backtest. É muito útil essa informação por conta disso daqui. Quando você quer realizar um backtest só em determinado horário, que tem maior liquidez no mercado, não quer realizar em outro horário, você pode pular o período, né, que você não quer analisar o mercado para ir já direto para onde você quer. Então, por exemplo, aqui, ó, tá demorando, né? Se eu quiser colocar já para ele começar às 10 horas da manhã, por exemplo, que é o horário que eu vou fazer backtest, das 10 às 10h30, ele já vai pular direto para aquele horário. E se não tiver nenhum trade e atingir 10h30, ele vai ignorar o resto dos horários e já vai para o dia seguinte. É muito interessante para você não perder tempo na hora de testar suas estratégias. Agora vamos falar dos parâmetros gerais para estratégia automática. Caso você deixe em não usarei, todos esses parâmetros serão ignorados. Você vai poder executar trades de compra ou de venda só analisando, né, visualmente aqui as informações fornecidas. Agora, se você colocar em operações manuais, todas as configurações que você fizer serão levadas em consideração quando você tentar realizar uma compra ou venda. Ou seja, se você, por exemplo, definir que só quer realizar operações de compra se a pressão for compradora e de venda se a pressão for vendedora, mas tentar enviar um trade de compra quando a pressão compradora é menor do que a vendedora, ele não vai permitir. Tá? Então, ele vai fazer com que você não realize trades fora do que você tinha já previsto no início. Tá? Então, é muito útil também utilizar de forma manual. Ou você também pode utilizar de forma 100% automática. Todas as informações da tela, que vai ser o que você vai configurar daqui em diante, serão utilizados pelo robô, pelo MetaPro, de forma 100% automática para entrar e sair de trades. O primeiro item é o trade inverso à análise. O que acontece? Quando for identificada uma compra, se você deixar essa opção ligada, ele vai vender. Se for identificada uma venda, ele vai comprar, vai fazer o inverso do que ele analisou. Você pode determinar o horário para começar a enviar trades e para parar de enviar trades, meta diária de ganho e limite diário de perda. Tanto a meta quanto o limite de ganho e também o horário é o horário do servidor. Então é o seguinte, a sua meta é baseada no horário do servidor. Para quem opera Forex, muitas vezes aqui ainda é 20 horas, enquanto já virou lá, né, para o próximo dia. Então a tua meta também será resetada porque o horário do servidor já começou um novo dia. Quanto aos alvos, você pode determinar
lucro máximo financeiro no trade, ou seja, quando atingir determinado valor de lucro, você quer que encerre a operação. Você pode também determinar se você estiver comprado e aparecer um sinal de venda, você quer que encerre a operação, você também pode, caso você ligue essa opção. E também pode utilizar a parcial ao invés de take profit, apenas para conta head, tá? Então, o que acontece? Se você deixar essa opção ligada, ao invés de aparecer aqui take profit, ele vai aparecer parcial. Olha só, acabei de recarregar o MetaPro, já está aqui parcial. O que acontece agora nesse caso? Se eu colocar aqui uma compra, se eu quiser fazer uma parcial, beleza, eu coloco a quantidade de contratos da minha parcial. Não precisa ser a mesma quantidade de contratos da minha posição inicial, é muito mais prático. E onde estava escrito TP, agora tem esse pezinho de parcial. Eu coloquei lá, ao atingir aquele preço, vai realizar a parcial com um contrato automaticamente. E o meu preço médio já também é reposicionado. E eu posso conduzir o trade agora, olha só, com muita tranquilidade, reposicionando o meu stop loss para onde eu quiser, próximo ao preço. Facilmente. Caso eu queira, após realizar um trade, fazer uma parcial a mercado, basta eu colocar o pezinho aqui abaixo do preço, tá? Então, estou comprado, quero realizar uma parcial agora, nesse exato momento. Eu coloco o pezinho aqui embaixo. Já fiz a parcial. Se eu quiser fazer acima, aí sim ficará apregoado. No caso da venda, é o inverso. Se eu estiver vendido, quero fazer uma parcial apregoando, pezinho. Quero fazer uma parcial a mercado, já fiz a parcial. Se você tiver com várias posições abertas, não tem problema, mesmo em conta head. Olha só, eu abri várias posições de venda. Agora, eu quero realizar uma parcial com 15 contratos, mas eu tenho várias posições que eu abri com 2 contratos cada. Tá? Olha só, estou com 23, vou abrir mais uma com 2. Tá? E estou em conta head, tenho 25 contratos, quero fazer uma parcial com 15. O que eu tenho que fazer? Apenas clicar no pezinho atrás da minha posição, atrás do preço, né? Se eu estou vendido, vou colocar o pezinho acima do preço, tá? Olha só. Já fiz todas as parciais, pronto. Agora estou com 10 contratos na minha posição. Muito prático, até mesmo para fazer parcial em conta head. A quantidade de contratos que ele fará na parcial é exatamente essa quantidade, independente se tem um contrato por posição ou não. Ele vai fazer essa quantidade de contratos de parcial. E caso você marque esta opção, ao executar um trade, automaticamente você já terá uma parcial colocada a 20 pontos da região que você executou o trade. Então, por exemplo, vou executar aqui um trade de compra. 20 pontos acima, eu já tenho a minha parcial e eu posso utilizar em conjunto com o trailing stop, sem problema nenhum. Então, nesse caso, pode muito bem consumir a parcial e eu conduzir o trade por meio do trailing. Olha lá, ele já estava com o stop logo atrás, porque eu coloquei 10 pontos apenas. Porém, vocês viram, é possível utilizar parcial junto com o trailing stop, sem problema nenhum. O martingale é clássico. O que é o martingale? Para explicar de uma forma muito rápida aqui para vocês, com certeza já conhecem. Basicamente é o seguinte, toda vez que você tiver um prejuízo numa operação, a próxima operação terá a quantidade de contratos multiplicada pelo fator de multiplicação dela. Tá? Então, por exemplo, entrei num trade de compra com um contrato, meu fator de multiplicação é 2. Errei, tá? Tive prejuízo. O próximo trade será com 1 vezes o fator de multiplicação, então será com 2 contratos. Errei, o próximo será com 2 vezes o fator de multiplicação, com 4. Acertei, muitas vezes recupera todo o prejuízo que você já teve nas operações anteriores. E aqui no martingale você tem essa opção, máximo de lotes para multiplicar, que é o seguinte, se você entrou com 1, depois foi para 2, 4, 8, 16, você pode falar o seguinte, bom, eu não quero que passe de 16 lotes. Atingiu essa quantidade,
o próximo trade vai voltar para a quantidade inicial de contratos. Lembrando que o martingale só desce, só muda, né, a quantidade de contratos caso você tome prejuízo na operação. Assim que você obtém lucro, é resetado para a quantidade inicial de contratos também. Lembrando que você pode utilizar o martingale tanto de forma 100% automática, como também para operações manuais, sem problema nenhum. Eu vou deixar aqui ligado para operações manuais e farei algumas operações, utilizando o martingale para demonstrar para vocês. Então, configurei um fator de multiplicação 2 e 16 lotes como máximo. Vou deixar o stop loss bem pequeno, apenas para forçar o stop da operação. Começarei com uma compra com um contratinho. Ao atingir o stop loss, o próximo trade será com o dobro de contratos que eu tive de prejuízo no trade anterior. Então, independente se eu fizer manualmente ou não, eu vou entrar com um contrato, mas será com 2, correto? Tendo prejuízo, o próximo trade novamente será com o dobro de contratos, até que eu obtenha lucro ou atinja 16 contratos. Vejam só, farei agora uma venda. Dobro de contratos novamente. Atingi o lucro, a próxima operação volta para 1. Da mesma forma que eu fiz os trades manualmente, obtendo lucro ou prejuízo, ocorre de forma 100% automática. A metodologia do martingale é a mesma. Agora, vamos falar sobre os parâmetros para a lógica de estratégia automática, ou seja, o que será levado em consideração para executar um trade de forma 100% automática. Vamos começar pela análise da boleta. Se você quiser usar, basta marcar como true, se não, deixe como false. O que seria o mínimo de volume? O mínimo de volume é o tamanho desta barra de negócios. Então é o seguinte, se você colocar 50, é o mesmo do que você estar dizendo que é 50% do total, tá? Então, quantos por cento essa barra representa do total de barras que temos aqui? As barras de maior importância costumam ter 10% ou mais de representatividade. Essas são barras que estão em regiões de preço de maior relevância, ou seja, aconteceu mais negócio numa região como essa, por exemplo, do que como essa. Então, você executaria trade apenas em regiões de maior relevância, por exemplo. A próxima opção é a análise de negócios. Você pode determinar se quer utilizar a pressão de compra ou de venda. O mesmo vale para a análise de boleta, que é o percentual, que 50, se você preencher com 50, é o mesmo que 50%. Tá? Então, o que acontece numa configuração como essa? Só quero, se você deixar 50-50, só quero comprar se a pressão compradora for maior que 50, só quero vender se a pressão vendedora for maior do que 50. Né? Eu vou configurar 52% para que consigamos analisar visualmente de uma forma mais fácil o momento que ocorre a diferença na pressão de compra versus venda. Vamos lá. Então, quando tivermos uma pressão superior a 52%, que foi o que aconteceu aqui, nós teremos um negócio sendo executado no sentido da pressão. Nesse caso, foi um negócio muito relevante de compra que aconteceu, inclusive foi destacado, que fez com que a pressão ficasse maior compradora e, naturalmente, tivéssemos um trade de compra sendo executado de forma automática. Além disso, eu também posso configurar a amplitude mínima da pressão. Então, não basta ter uma pressão compradora acima de 52%, 53%, mas tem que ter uma pressão com amplitude mínima de X. Tá? Então, você consegue também determinar isso. E também qual a quantidade de negócios, o tamanho, né, do negócio que tem que ter em cada linha, até a quinta linha de negócio. Então, por exemplo, aconteceu um negócio de 1.500, como nós vimos anteriormente. Né? Eu vou deixar desligado a pressão e vou exigir que tenha na linha 1 um negócio de 1.500 e seja no mesmo sentido da pressão, ou seja, se for uma pressão compradora, se o negócio for comprador, né, aí vai executar um trade de compra, se o negócio for vendedor, vai executar um trade de venda. Né? Então, é no mesmo sentido do negócio. Vamos lá. Olha só, tivemos um negócio de 1.500, automaticamente tivemos uma execução de compra. Você também pode utilizar a análise de notícias. Ou seja, você vai fazer a anotação das notícias que tem aqui no dia, né? E ao chegar no horário da notícia, faltando 15 minutos, tá? Ele vai pintar dessa cor aqui para vocês. Ao estar dessa cor,
você poderá determinar: pode abrir posições quando tiver alguma notícia? Sim ou não? Não, deixa como false. Quero encerrar posições se eu tiver em uma posição e chegar o horário de uma notícia. Deixa como true. Para usar essas duas opções, você tem que marcar a primeira opção como true. Para ignorar as duas, só deixar como false, que serão ignoradas. Se você quiser fazer análise de volume, também é possível. Você determina qual será o mínimo de volume do H1 aberto, o mínimo de volume do M15 fechado e o mínimo de volume do M15 aberto para executar um trade. Por exemplo, quero executar um trade se o mínimo de volume do M15 aberto for de 7.000, tá? E eu tenha pelo menos uma pressão compradora ou vendedora de 51%. Vamos lá. Olha o volume de negócio atual, aberto, 6.500, não executou nenhum trade até agora, agora estou apto a executar um trade. No momento que atingimos o percentual de pressão, executou o trade. Quanto à análise de rastreador, quero utilizá-la, então vou marcá-la como true. E aqui eu tenho que marcar apenas o que eu for usar. Então, por exemplo, vou usar apenas o rastreador de 60 minutos, tá? Nesse primeiro momento. Então, vou marcar aqui a pressão para ser no mínimo de 51% e vou falar que a amplitude mínima tem que ser de 14.000, tá? Que é onde está aparecendo aqui, tá? Então, olha só. Vou rodar aqui um backtest, está 12.500, então não vai executar nenhum trade, tem que ser no mínimo de 14.000 para que eu possa executar um trade, desde que eu tenha pressão. Olha lá, deu a pressão, aí sim fez a compra a partir do momento que eu tinha 14.000 de amplitude. Lembre-se, a amplitude é o tamanho da movimentação do preço nos últimos 60 minutos, tá? Eu não analiso o candle. Eu olho os últimos 60 minutos em relação ao preço atual. Então, ele sempre fica se atualizando, porque se for candle, toda vez que começar um novo candle de H1, né, de 60 minutos, iria zerar a amplitude. Então, não adianta. Por isso que eu olho sempre 60 minutos. Eu vou desligar aqui a análise de negócios para explicar para vocês o percentual de localização de compra e venda. O que é isso? Imaginem que aqui é 0%, aqui é 50% e aqui é 100%. Então, quanto mais próximo de 0%, tá? Mais próximo daqui. Quanto mais próximo de 100%, mais próximo daqui. Então, mínima e máxima, ok? Então, o que eu posso falar? Eu só quero executar um trade de compra se o percentual, a localização do preço, for acima de onde estava, em média, nos últimos 60 minutos. Então, posso colocar 51%. Só quero executar uma venda se ele for abaixo de onde ele estava, em média, nos últimos 60 minutos, né? Aí eu coloco 49%, porque vai ficar um pouquinho abaixo da média para fazer venda, um pouquinho acima da média para fazer compras, tá? Vou iniciar, vamos ver. Aqui ele já está autorizado ao quê? Comprar. Já fez a compra. Essa analogia vale também para os demais itens de M15 e também do personalizado. Então, se eu configurar para que execute uma venda, caso tenha 49% ou menos e uma compra para 51% ou mais, olha só o que vai acontecer no M15, tá? Aqui está autorizando venda, ele já foi lá e fez uma venda. Caso eu queira unir os dois, não tem problema. Só vai executar compra ou venda se ambos estiverem do mesmo lado, o de 15 segundos e o de 60 minutos, que foi o que aconteceu. Os dois bateram desse lado, executou uma compra. A diferença entre os dois é o seguinte, é que a amplitude do rastreador personalizado é onde o preço está agora versus onde ele estava há 15 segundos atrás, ou né, em relação ao tempo que você configurar, na verdade, né? Porque tem 15 segundos, mas eu posso configurar 10, o tempo que eu quiser, né? Então, o que acontece? Você poderá, por exemplo, definir aqui uma distância, o preço disparou muito rápido nos últimos 10 segundos. Você vai poder entrar num trade nessa disparada, a favor dela, tá? Se você quiser entrar contra, é só você vir até aqui e enviar um trade inverso ao que foi analisado. Bem prático, bem simples. Agora,
A amplitude dos 60 minutos e dos 15 não é onde o preço está para onde ele estava há 15 minutos atrás ou há 60 minutos atrás. Não. É a máxima menos a mínima daquele momento. Tá? Então, quanto que o preço andou nos últimos 15 minutos, no máximo, na máxima versus mínima. Nos últimos 60 minutos, máxima versus mínima. Agora, nos últimos segundos, não. É onde o preço estava para onde ele está agora, para você pegar a disparada do preço. Tá? Inclusive, eu vou mudar aqui de ativo para mostrar para vocês o que é essa disparada no preço, para vocês conseguirem entender melhor isso. Tá? Vou deixar aqui como falso, só para demonstrar. Olha só, nós temos aqui um dia de uma notícia, ok? O preço vinha andando 2.900 pontos no Dow Jones, ó, 2.900, o preço no S&P 500, 3.620, né? Olha só, 5.000 em 15 segundos, 5.000, 4.700, tá? E aqui não chegou o horário da notícia ainda, 15h30 era o horário da notícia. Acompanhem o que vai acontecer com o preço. Olha só, 4.000 deu o horário da notícia. 15.000 de movimentação em apenas 15 segundos. Enquanto isso, o S&P 500 ele permaneceu parado, olha só. E aqui está caindo 18.000, 20.000. Quando ele abre novamente, olha só, ele simplesmente abre 30 pontos, 40 pontos de onde ele estava. Tá vendo? Mais 60 pontos, 70 pontos. Então você consegue pegar justamente essa diferença de movimentação. Então vamos fazer aqui para vocês entenderem. Vou deixar 15 segundos, como está mesmo. Amplitude mínima, vamos colocar 5.000, tá? E vou colocar aqui 51%, 51%. Vou colocar até mais aqui, vou colocar 10.000. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu dar play novamente. Aqui. Quando atingir 10.000, ele vai executar o trade. Ó, atingiu. Vendeu, né? Pressão vendedora clara, só venda, né? E ele fez a venda aqui, ó. Tá parado o S&P. Tá vendo? 0 centavos. Quando o S&P reabre, olha o que acontece. Pagando 5 dólares com apenas um microlote. 10 dólares com apenas um microlote, tá? Por conta da disparada do preço. E a última análise que você pode fazer é a análise de variação. O que seria análise de variação? São esses caras aqui. Você pode determinar o símbolo que você quer analisar. Por exemplo, vamos supor que seja Petrobras. Petro 4. Quero analisar Vale. Quero analisar mini dólar, mini índice. Você pode configurar tudo aqui, tá? E aqui você pode dizer o seguinte: qual vai ser a variação mínima para você executar um trade, tá? Baseado nesse cara, nessa variação, nesse ativo, né? Então, aqui, se você colocar, por exemplo, 1 é o mesmo de 1%, 0,5 é o mesmo de 0,5%, conforme o exemplo, tá? Então, se você colocar 0,5, ele só vai fazer compra se a Petrobras estiver subindo 0,5. Só vai fazer venda se a Petrobras estiver caindo 0,5. Eu estou operando aqui agora no Forex, né? Estou com o mercado americano aberto. Eu vou configurar para que o índice alemão tenha que estar subindo 0,5% para eu fazer trades de compra ou caindo 0,5% para eu fazer trades de venda. Apenas essa configuração, tá? Olha só. Caindo 0,5%, fez a venda, tá? Então, se ele estivesse subindo 0,5%, teria feito a compra. E essa mesma configuração você pode fazer para todos os ativos. E se você quiser usar essa configuração de forma inversa, bom, eu quero comprar se ele estiver caindo 0,5%, eu quero vender se ele estiver subindo 0,5%. Aí é só você marcar como true aquela opção. Ali onde ele fez aquela venda, agora ele faria uma compra. E aí, pessoal, gostaram? É uma ferramenta simplesmente incrível, como eu disse no início do vídeo. E para você configurar o MetaPro é muito prático. No seu MetaTrader, você clica em Ferramentas, Opções, clique em Expert Advisors, marque essa opção e então escreva seurobottrader.com. Aí é só pressionar OK e arrastar o seu RoboTrader para o gráfico e prosseguir com as configurações do jeito que você quiser, como vocês puderam ver nesse vídeo explicativo do começo ao fim.
E qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Não perca mais tempo, adquira agora mesmo seu MetaPro. Acesse www.seurobottrader.com.